Ezequiel 37, a Bíblia nos conta uma história especial. Quero ler para você, no versículo 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetiza para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar e sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e eu, o Senhor, e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, ore com a gente assim. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na sua casa, de adorar, de bendizer o teu nome, de louvar ao Senhor. Pai, nessa hora nós vamos ouvir a tua palavra, por isso nós pedimos: fala ao nosso coração. A sua palavra é vida para nós, a sua palavra traz vida para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Olha, o que a gente faz quando tudo na nossa volta parece estar perdido? O que a gente faz quando a gente olha na nossa vizinhança, na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso casamento, e nós estamos perdidos? O que nós fazemos? O que a gente pode fazer? Me parece que essa é uma situação muito semelhante. Nós estamos vivendo uma situação muito semelhante ao povo de Israel na profecia de Ezequiel, no contexto que nós lemos de Ezequiel. As pessoas, elas estão nas suas casas e elas estão trancafiadas e elas estão sem saber o que fazer. E quando a gente está numa condição de casa, de lugar fechado, sem conviver com outras pessoas, é natural que os nossos maiores medos, os nossos maiores defeitos, eles se apresentem. É por isso que nesse tempo nós estamos lidando com inúmeros problemas de casais. Por quê? Porque os casais
vivem agora 100% do seu tempo em casa, e eles já estão há tanto tempo fora de casa que eles nem sabem quem é o esposo e quem é a esposa, porque a identidade real da gente, né, ela se manifesta não nos bons momentos. Nossas emoções mais extremas, elas não se manifestam em 1 hora, 2 horas, elas se manifestam nos momentos de maior emoção, né? Redundante, mas é isso, nas maiores extremidades, nos picos. Então, por exemplo, eu estou lá trabalhando e de repente eu estou tenso por causa do trabalho, e aí eu revelo quem eu sou, meu comportamento, minha braveza, minha ira, né? O pastor Samuel, nesses dias, ele tem sido treinado em inteligência emocional, não por causa da minha família, não por causa dos meus pastores aqui, né? Pastor Will e pastor Davi, mas por causa de um monte de gente, menos das pessoas que estão em casa. Eu estou lá em casa trabalhando e eu tento não transparecer para a minha família aquilo que no meu coração eu sinto. E tem horas que eu chego a digitar e eu apago, né? E aí a gente vai revelando quem de fato nós somos. A gente vai revelando quem de fato as nossas verdadeiras emoções. E essas emoções, no extremo delas, geram briga entre casais, geram briga entre pai e filho, né? Quem aqui nesse tempo não chegou a corrigir um filho de maneira exacerbada? Não foi além, porque estava nervoso com alguma situação, e porque estava nervoso com essa situação, falou demais. Quem aqui comeu demais porque estava tenso com uma reunião? Quem aqui não saiu de casa só para dar uma volta de carro, para não quebrar a casa, uma marreta, uma vassoura no marido? Todos nós já fizemos isso, não é verdade? Todos nós já fizemos isso. E nós nesse tempo então estamos levados a isso. Só que alguns não conseguem lidar. Alguns não conseguem vencer essas crises. E aí essas crises, elas começam a remoer o seu interior, remoer a sua vida, remoer as suas finanças, remoer a sua saúde, remoer o seu casamento. E quando a gente olha a nossa casa, a nossa conta bancária, a nossa saúde, é o vale de ossos secos que nós lemos aqui. Nosso casamento já era e nós estamos vivendo de fachada. Nossas finanças estão no vermelho e a gente já não tem o nosso patrimônio já não cobre a nossa dívida, né? A nossa saúde revela num check-up que nós estamos acabados. Nossa capa até está parecendo bonita, mas a nossa saúde, o nosso diabetes, nosso coração, nosso colesterol, todas as nossas enzimas estão fora do lugar. E aí revelam que nós somos apenas a capa, nós somos apenas ossos, nós somos apenas um monte de ossos secos. E esse texto, e esse momento é o momento de Israel. Eles estavam exilados, fora da nação, fora da cidade de Jerusalém. Eles estavam vivendo fora do ambiente em que eles estavam. E lá onde eles estavam, eles tinham quase tudo. Eles tinham um sacerdote, eles tinham governo, eles tinham a vida familiar, mas eles não tinham a casa, eles não tinham a cidade, eles não tinham o templo, eles não tinham a liberdade. E olha, irmãos, nesse tempo nós temos tudo, menos liberdade, né? Até as pessoas cristãs, elas são contra os cristãos, se os cristãos decidem ser livres, não é isso? Quem aqui já não foi julgado por um crente que falou assim: vocês são malucos indo para a igreja, vocês são malucos saindo na praça, na rua pregando, não se pode fazer. É o fogo contra o fogo, né? Mas isso revela muito a identidade de quem nós servimos. Jesus já disse isso, quando viu duas pessoas brigando, dois crentes brigando, ele falou: olha, se vocês estão brigando, vocês não são crente, porque quem briga, reino dividido, ele não subsiste. Nem Satanás é dividido, ele é organizado, só para te falar, ele é bem organizado. Ele divide em território, ele divide em casa, ele divide em praça. Então os demônios, eles não passam de um lugar para o outro, só com a autorização dos capitães, né? E ele revela muito sobre quem nós somos, revela muito esse ossos secos, esse tempo de deserto que nós estamos vivendo, como aquela geração. Jeremias, que é um contemporâneo, ele escreve um livro inteiro só de choro,
que chama-se Lamentações de Jeremias. E nesse livro de choro de Jeremias, ele joga a solução. Ele escreve assim no capítulo 3, no verso 29, devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver uma esperança. Eu lembro que há uns 10 ou nem sei quanto tempo mais, eu era seminarista ainda em 2008, eu acho que foi a primeira vez que eu preguei aqui na igreja de Itaquera, depois que eu saí de Itaquera, acho que foi 2002, 2003, alguma coisa assim, e eu preguei, eu falei errado, né? Foi 2003, não, 2008, estava certo, né? 2008 que eu entrei no seminário, me formei em 2007, então foi 2005, 2006, tá? Não vem ao caso quando foi, e eu era seminarista ainda, e eu me lembro que eu preguei essa mensagem, eu não sei se quem lembra, se a irmã Leucádia estivesse aqui, ela ia lembrar, que ela falou, eu nunca ouvi uma mensagem sobre lamentações, no livro de Lamentações, e você veio aqui, seminarista, e pregou Lamentações. E eu me lembro muito bem, e esse texto de Lamentações, que é um contemporâneo de Jeremias, ele fala assim, devemos nos curvar, e eu gosto da outra versão, Revista Atualizada, que ele fala assim, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha, meu irmão, eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei você que está participando com a gente aí em casa ou aqui, e que ousou vir aqui, como está a sua família, o seu casamento, a sua saúde. Talvez você encontre um pó, talvez você encontre ossos secos, mas essa palavra é uma palavra de Deus para nós. Essa palavra que nós estamos ouvindo e lendo aqui, ela vale para nós. Olha, se você está vendo pó, se você está vendo uma situação de crise, de caos, coloque a boca no pó, coloque a boca no chão, dobre os seus joelhos, comece a orar, porque talvez ainda haja esperança. E eu quero ir além para você que está me ouvindo nessa manhã. Há esperança. Se o sol nasceu nessa manhã, se nós estamos aqui, se você está respirando, se você acessou essa live, se você veio à igreja, se você ainda está casado, mesmo no pior casamento, se você ainda tem conta bancária, se você acordou nessa manhã, há esperança para você. O fim ainda não chegou o fim da linha, ainda não acabou. O provérbio diz, olha, o homem pode fazer planos, mas o ponto final, a última palavra quem dá é o Senhor. Talvez você esteja aí olhando para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua história, para os papéis sobre a mesa da sua empresa e pensando assim, acabou. Mas enquanto ele não disse acabou, enquanto ele não disse terminou, enquanto ele não colocou um ponto final, enquanto você está vivo, há esperança para você. E esse texto, na verdade, é um guia para quem está nessa situação. Esse texto de Ezequiel é um guia para cada um de nós, como nós devemos agir quando parecemos ou quando perdemos a esperança. E eu quero compartilhar com você alguns princípios que Jesus nos ensina nesse texto. Versículo 3, diz assim, então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida? De novo eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Olha, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus é que chama Ezequiel para essa conversa. Você percebeu isso? Quem inicia o diálogo não foi Ezequiel com Deus, foi Deus com Ezequiel. Então Deus é que iniciou o processo de recomeço. Foi Deus que iniciou o processo de esperança na vida de Ezequiel e na vida de Israel. Não foi Israel que se voltou primeiro a Deus, mas foi Deus que primeiro vai a Ezequiel e pergunta, olha, homem mortal, ele está falando assim, e é interessante a redundância, porque nós temos um vale de ossos secos. Você já foi num cemitério? Eu já tive, quando a minha bisavó faleceu, e lá em Petrópolis não tem muita terra, então quase todos os cemitérios, eles são daquelas casinhas, né? E aí no dia que a minha bisavó faleceu, eles foram colocar o caixão da minha bisavó na casinha, e aí o homem tirou um saco preto.
né? Eu tinha uns 15, 16 anos, aí meu pai falou, esse é o teu avô. Quando meu avô faleceu, a gente não chegou a tempo que era missionário lá em Rondônia, não chegamos em tempo do enterro, aquela coisa toda, bênção, maravilha. Aí ele falou pra gente, esse é o teu avô, agora você participou do velório do teu avô e da tua avó, da tua bisavó. E aí, aquele saco é só osso. Por quê? Meu avô faleceu em 89, minha bisavó faleceu em 90 e alguma coisa. Depois de anos, houve um processo de decomposição. O músculo, os tendões, a pele, o cabelo, tudo foi embora. E o que tem ali é só ossos. Então são homens como nós, que morreram e que estão nessa condição. Agora olha só que interessante. Deus ele chega para Ezequiel diante de um vale de homens como Ezequiel que morreram. E ele fala o que para Ezequiel? Homem mortal. Ele fala o que para Ezequiel? Você que é um homem que vai morrer como esses que estão aqui que estão morrendo. O seu destino é o mesmo destino desses homens. O seu destino é o mesmo destino daqueles ossos secos. Meu irmão, eu sei que você conhece a história, já leu a Bíblia, você talvez não tenha lido, está aqui lendo ou ouvindo pela primeira vez, mas você conhece a história. Quantos homens você conhece que morreram ao longo da história? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas como você quebraram? Quantas pessoas como você ficaram sem saúde? Quantos casamentos como você acabaram? Normalmente quando a gente está tendo um problema, não é? As pessoas que têm problema parece que se aproximam de nós. Você está com um problema no casamento, aí o capeta manda quem na sua volta? Só homem e mulher divorciado para falar, o cara não tem jeito, não tem solução, divorcia. Os ossos secos todos aparecem quando você está no meio dos ossos, no meio do caos da sua vida, quando a sua esperança perde. Quando o seu carro é roubado, você olha na rua e vê todos os carros igual ao seu. Você nunca viu um carro igual ao seu, mas o seu foi roubado, você vê um monte de carro igual ao seu, para te botar para baixo. Quando você está em caos, sua empresa está falindo, você entra na internet e vê um monte de notícia de empresa falindo. Parece que tudo na sua volta são ossos secos, não é verdade? E Ezequiel está nesse lugar, vivo, mas Deus fala para ele, você pode ir para esse lugar. Mas eu te pergunto, homem imortal, você que vai morrer como eles, você que tem um fim como tem sido falado, você que tem um fim como a mídia diz que tem, que vai acabar, que vai destruir, que a sua solução é só os R$600 do governo, que todo mundo que sair na rua vai pegar Covid, que qualquer pessoa que encostar você está morto, que qualquer casamento vai ser destruído como é pregado. Você, homem mortal, que está nesse lugar, te pergunto, esses ossos, essa situação pode acabar? Essa situação pode ter fim? Essa situação pode não te causar dor? Você que está amedrontado, o teu medo pode acabar como esses aqui? Você que está sem condição, sem dinheiro, você vai quebrar? Você pode quebrar? Agora te pergunto, esse que quebrou, que já está quebrado, pode ter vida de novo? Essa condição pode ser revertida? O seu casamento pode ter vida de novo? E aí olha a resposta de Ezequiel: Senhor, só tu sabes se sim ou se não, só tu sabes se podem ou não. É tu, Senhor, que vai me dizer se esses ossos podem ter vida ou não. É tu, Senhor, quem vai dizer se essa situação vai acabar ou não. É tu que vai dizer se o meu casamento tem fim ou não. É tu, Senhor, que vai dizer se as minhas finanças têm fim ou não. É tu, Senhor, que vai dizer se o meu carro vai aparecer ou não, se a minha família vai ser reestruturada ou não. É tu, Senhor, que pode dizer se isso tem vida ou isso tem morte. Meu irmão, não sei se você está entendendo, mas o que Deus está fazendo com Ezequiel aqui, é que Ele está levando Ezequiel para o lugar em que as pessoas estão, para manifestar a confiança em quem Ezequiel confiava, em quem a nação confiava. A pergunta é, pode ter vida? A resposta de Ezequiel é tu, Senhor, que sabes. Tu é o dono da vida, tu é o Senhor de todas as coisas, tu criaste o homem, tu fizeste todos os homens, tu é o Senhor de Israel. Se tu disser que pode, pode. Se tu disser que não pode, não pode.
Agora eu te pergunto, irmão, na situação que você está, no momento de vida que você está, na situação do seu casamento que você está vivendo, como a sua casa está aí agora, em quem você confia? Onde está depositada a sua confiança? Se Deus chegasse, Ele está aqui nessa manhã falando com você, dizendo assim: ei, você confia em quem? Você confia na mídia? Você confia na medicina? Você confia no governo? Você confia na conta bancária? Você confia nas previsões dos economistas, da OMS, do mundo? Ou você confia em Deus? Qual seria a sua resposta? Qual é a sua resposta nessa manhã? Ezequiel é levado para esse lugar e ele responde: tu, Senhor, podes me dizer se isso tem fim ou não. A tua resposta deve ser uma resposta de confiança. Há esperança, meu irmão, para aquele que confia em Deus. Há esperança para aquele que confia no Senhor. Há esperança para aquele que acredita na palavra do Senhor. Eu gosto do Salmo 37:5, que ele diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Aleluia! Não interessa qual é a sua condição nessa manhã, não interessa qual é a sua condição de vida, não interessa o que o mundo diz a teu respeito, interessa o quanto você confia em Deus, o quanto você confia na palavra de Deus e qual é a sua resposta diante dos ossos. Ezequiel está no meio dos ossos. Ezequiel é confrontado pelo Senhor: homem mortal, como esses ossos, isso pode ter vida ou você vai morrer? Isso pode ter vida ou você vai se tornar como eles? E Deus responde, e Ezequiel responde: tu sabes, Senhor, se isso pode ter vida ou não. Só tu sabes, Senhor, se isso pode ter vida ou não. Olha, meu irmão, quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos como Ezequiel no meio de ossos secos. E talvez hoje seja o teu sentimento, vendo a sua vida apodrecer e se tornando um vale como aquele vale. Agora eu tenho uma dica para você, um segredo para você nessa manhã. Se você confiar em Deus, Ele pode não apenas te tirar do vale, como transformar o vale num grande exército. Aleluia! Por isso confie em Deus, confie em Deus. Talvez você está se sentindo totalmente sem esperança. A minha palavra primeira para você nessa manhã é: confie em Deus. Você pode falar isso com alguém que está aí perto de você? Confie em Deus. Confie em Deus. Segunda parte desse texto é especial. O profeta Ezequiel continua e Deus diz para Ezequiel: profetize para esses ossos. Verso 4. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Não é o que eu vou pregar hoje, não é o que eu queria, não é o que eu vou falar nessa manhã, mas preste atenção nisso. Profetize aos ossos, diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Ei, onde estão os seus ouvidos? A quem você tem ouvido? Verso 5, diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei. Agora Ezequiel falando, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Olha a palavra de Deus para Ezequiel. Deus pergunta: esses ossos podem reviver? Ezequiel responde: o Senhor sabe. O Senhor é o dono da vida, é só o Senhor sabe. Então a resposta de Deus a Ezequiel é: se eu sei, profetize. Se eu sei, profetize para esses ossos. Se depende de mim, profetize. Meu irmão, a palavra de Deus é que aqueles ossos prestem atenção na voz do Senhor por meio do profeta.
Prestem atenção na voz do Senhor que seria proclamada por Ezequiel. Não foi Deus que deu ordem para que o caos se tornasse exército, para que os ossos secos tivessem vida. Foi Ezequiel por aquilo que já havia sido liberado por Deus. Foi Ezequiel pela palavra que Deus já tinha dito. Foi Ezequiel por uma palavra que Deus deu a Ezequiel. Aí você vai falar, pastor, essa palavra é para Ezequiel, mas deixa eu te falar, no princípio todas as coisas eram um caos, e Deus deu uma palavra: haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas e terra, e houve separação entre água e terra. Haja separação entre luminares, e houve separação entre luminares. Deus deu ordem, a palavra se manifestou e criou todas as coisas. Aqui, Deus deu ordem e a palavra se manifestou por meio do profeta. Agora você vai falar assim, eu estou esperando a palavra de Deus, então eu vou te dar a palavra de Deus. João 1 diz assim: no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por meio de Deus, e agora essa palavra habitou entre nós, verso de número 12, cheio de amor e de verdade, e nós vimos ele como unigênito do Pai. E o verso 14, e todos aqueles que creem na palavra agora são filhos de Deus, tem o próprio Filho dentro dele, a palavra já está nele, e se ele profetizar a palavra, ele não precisa mais de uma ordem divina. Deus não precisa vir nessa manhã e aparecer na sua casa para falar assim, profetiza para a sua família. Ele já apareceu há 2000 anos atrás, por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, a palavra, me deu autoridade para profetizar para minha família. Ele não precisa aparecer no mundo dizendo, eu vou acabar com o coronavírus. Digam, profetize, e o coronavírus vai acabar. Ele já apareceu há 2000 anos, ele já morreu há 2000 anos, e essa palavra continua viva. E agora nós, igreja do Senhor, crentes ousados, profetizamos isso, porque Jesus já cumpriu, já liberou, já levou sobre si, e agora eu e você apenas profetizamos. Aleluia! Então para de reclamar aí na sua casa, para de choramingar, porque o provérbio diz, a palavra tem poder de vida ou de morte. Quanto mais você reclama, quanto mais você chora, quanto mais você fala mal, mais o ambiente da sua casa é de morte, porque você profetiza ossos secos. Mas a palavra já disse, ele é a vida, ele deu vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida. Se você profetizar isso, esse ambiente de vida virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Então não espere uma ordem, a ordem já foi dada. Profetiza. Profetiza. Agora a gente às vezes está no meio de um caos, e olha o que o caos faz com a gente, porque o que mais tem é gente constatadora, mas constatador não resolve problema. Você já viu como tem gente que constata? Vai para o Facebook, vai para o Instagram, ele consegue observar todos os problemas do mundo e apresentar um panorama dos problemas. E eu te pergunto, o que você faz para mudar? Enquanto tem gente constatando que o vírus está matando, que tem gente doente, que as coisas passam, nós estávamos ontem na rua pregando para pessoas, agindo, profetizando vida, dizendo para aqueles que não conhecem a palavra, Jesus ama você, isso vai acabar, Ele está no controle, porque melhor do que constatar ossos secos, é profetizar aos ossos secos vida. Agora eu estou cansado de gente constatando. Vai ter um monte de amigos seu lá, Serginho, constatando, Serginho, suas vendas vão destruir. Agora ninguém vai comprar. Quem vai comprar queijo? Quem vai comprar? Vai estar constatando. Grande coisa. Queria falar outra palavra, mas eu me segurei. Grande coisa ser um constatador de caos. Gilberto, comércio exterior, como é que você vai importar da China, né? Porque lá na China tem Covid, grande coisa, isso a gente já sabe. Agora, o que você vai fazer para isso? Eu vou profetizar, Serginho, eu profetizo que nesse tempo venham vendas extraordinárias, teu WhatsApp bombe. Hoje ele me vendeu um queijo, uma goiabada e me deu um queijo, é isso? Ou me deu uma goiabada e vendi 2 queijos? Ele me deu uma goiabada, essa goiabada aí vai gerar pelo menos 10 goiabadas vendidas em nome de Jesus.
porque ele ofertou no homem de Deus. E quem dá uma água é abençoado. Imagina quem dá uma goiabada, irmão. Né? Profetizo lá, Gilberto, containers e mais containers. As empresas vão te procurar, porque você vai estar aberto enquanto os outros estão com medo. Você está aberto, crendo no Senhor. Vão procurar, né, Vladimir, casas lá, o pessoal sem saber. Imagina, tem um monte de gente querendo fazer reforma de casa e não sabe como fazer. Você sabe, eles vão te achar. Quantos mercados abertos aí, né, precisando de manutenção. Ele falou ontem, o Reginaldo, pastor, vou ter que sair, porque tá me chamando. Glória a Deus, que te chamem mais. Você não tenha tempo só no domingo e venha na igreja. Né, o Edson não pôde no evangelismo, que ele mandou. Tenho 2 carros aqui para atender de manhã. 6 horas ele me mandou, pastor, ainda estou atendendo o carro. Você acha que eu estou triste? Glória a Deus. Profetiza, para de murmurar e profetiza, para de constatar o mal e profetiza, para de descobrir a morte e profetiza. Me diz, adianta saber que tem ossos secos? O que vai adiantar você ficar falando, meu casamento está acabado? Vai resolver, vai trazer vida ao casamento? Adianta você olhar para a sua conta e falar, estou quebrado? Não adianta. Então profetiza, traga vida, profetiza para os ossos. E olha, quando eu profetizo para os ossos ouvem. Os ossos ouvem. Quem não ouve é gente viva. Quem não ouve é quem acha que está vivo e está morto por dentro. Mas o osso que vai ficar vivo, ele tem ouvidos e ouve. Então profetiza. Você acha assim, meu filho não está ouvindo porque ele saiu, ele não está ouvindo a minha voz. Relaxa, ele está ouvindo a sua voz. Então profetiza. O ambiente, o espírito está ouvindo, então profetiza. Ah, mas meu marido não está ouvindo. Profetiza. Ah, mas a conta não tem ouvido. Profetiza aos ossos. Se você profetizar, eles vão ouvir. Aleluia. Perdi aqui minha continuação. Olha o provérbio 18, 21, eu já citei. A língua tem poder sobre vida e sobre morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O verso 21, o que diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Eu gosto do texto de Eclesiastes 10, quando o autor de Eclesiastes escreve, olha, quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Olha, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza. Ontem a gente veio aqui para o nosso impacto, e quem estava aqui, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Nada vai acontecer. Eu estou profetizando desde a hora que nós decidimos, profetizando a palavra. Tem algum erro, tem algum problema? Opa, desculpa aí, minha orelha é pequena, irmãos, muito pequenininha, e aí ele não encaixa de jeito nenhum na minha orelha, porque ele é pequenininha demais. Tem que ter um microfone mini. A cabeça é grande, a orelha é pequena. Pronto. Acho que agora foi. A gente, desde a hora que nós decidimos, eu comecei a pegar os textos bíblicos que nos davam a autoridade de profetizar. Olha, se vocês tomarem Marcos 16:15, se alguma coisa motivo a beberem, não lhes fará mal algum. Lucas 10, olha, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão profetizar, eles serão salvos. É isso, profetiza. Pastor, eu preciso então... Não, você não precisa de nada. Você não precisa de uma voz de Deus, a voz já foi dada. Quer ver um texto bom para você? Eu estou com um problema no casamento. Vai para Malaquias 3, tem uma palavra de Deus para você lá. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Ponto, está escrito, acabou. Profetiza, Senhor, o Senhor odeia, eu também odeio. Então traz vida à minha família. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué, começa a profetizar vida no seu ambiente. E aí vem um terceiro ponto, versículo 9. Ele diz assim: então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento, diga, o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles vieram de novo, e viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército.
Agora olha que loucura o que Deus está falando, porque tudo aqui é loucura. Primeiro Deus fala com o único homem vivo no meio de ossos mortos, homem mortal, profetiza aos ossos. Depois ele manda falar com os ossos que têm ouvido. E agora ele manda falar com o vento, profetiza ao vento. Eu não sei se vocês sabem, mas eu, pastor Davi, somos uma cidade que é Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que é montanhosa, serrana. E quando a gente vai soltar a pipa em Petrópolis, pastor Davi com certeza teve essa experiência. A pipa de Petrópolis já é diferente daqui de São Paulo. Primeiro que lá é a pipa e aqui é o pipa, né? Lá a pipa, ela é assim, ó, um losango, tipo peixinho. Mas ela não é o peixinho, porque ela não tem rabiola. Ela é um tipo peixinho de plástico que não tem rabiola com estirante dentro invertido. É tipo a canoinha. E ela só essa pipa você consegue soltar em Petrópolis. Por quê? Porque você começa a soltar aqui, ó. E você está aqui, ó. 2 minutos depois, o vento que estava aqui, ele está lá. E aí a sua pipa está totalmente sem vento aqui. Só que essa pipa especial, como ela não tem rabiola e o estirante é diferente, ela vai acompanhando o vento. Então você começa a soltar a pipa aqui, 5 minutos depois você está aqui, passou outros 5 minutos você está lá, porque o vento é assim numa região de montanha, porque ele canaliza nos vales, e aí você não sabe de onde vem. Vento não tem como direcionar. Alguém hoje de manhã acordou assim, eu gostaria de um ventinho, estava um sol, e eu falei, puxa, uma brisa, agora seria uma bênção, mas alguém teve brisa que pediu algum dia? Alguém teve vento que tirou nuvem algum dia? Não, com exceção de Elias, os profetas da Bíblia, pastor Manuel, né? O pastor Manuel, quando ia pregar em Mauá, ele ia a pé. Para você que está reclamando da vida, ele ia a pé de Itaquera até Mauá. A pé de Itaquera até Mauá. E não ia sozinho não, ia com todas as filhas. Martinha, tia Nilzete, toda a galera junto, encaminhada, até Mauá. Chegava em Mauá, ele ficava lá, fazia o culto. Ele era pastor dessa igreja e foi abrir a igreja de Mauá. E aí chegava lá e depois voltava a pé. Uma vez ele foi visitar uma irmã Margarida, mãe da Kelly, que é lá de Mauá. E começou a chover. Ele estava com toda aquela meninada, né, só menina, na casa dele, e a esposa, e começou a chover. Nós vamos ter que voltar agora. Mas calma aí, vamos orar. Senhor, leva a chuva, porque a gente precisa voltar a pé para Itaquera. Aí acabou a chuva, e ele voltou a pé para Itaquera andando. Você já pensou que loucura o que ele fazia? Ele não fez só em Mauá não, Ermelino e outros lugares. Tudo a pé, irmão. Tudo a pé para pregar o evangelho. Aí uma vez eu fui lá na irmã Margarida fazer uma visita, ela me contou essa história. Começou a chover. Eu, jovem, homem de Deus, 23 aninhos, começando o ministério sozinho, olhei para os ventos, olhei para a chuva, para as nuvens e falei, vai chuva, em nome de Jesus. E aí saiu um solzinho, eu andei um pouquinho, passou 2 minutinhos que eu estava andando, voltou a chuva. Aí o Senhor falou comigo, tem que comer mais pouquinho de arroz e feijão. Mais pouquinho. Pastor Manuel, 5 filhas, de Itaquera até Mauá, você só vai subir na casa do presbítero Cláudio, relaxa. Né? São poucas as histórias que eu conheço de homens que ordenam vento. Agora olha aqui, profetiza ao vento, profetiza, dá uma ordem para aquilo que não tem direção, dá uma ordem para aquilo que vem de vários lugares. A palavra que é traduzida por vento, tanto no grego como no hebraico, elas são as mesmas traduções para espírito. No hebraico é ruá, que é espírito e é vento, e no grego é pneuma, que é espírito e é vento. E olha aqui, ele fala assim, olha, profetiza, é o Deus que é espírito, o Deus que é palavra, o Deus que é o fôlego da vida, ele tem ordem sobre o vento, ele é o vento. Ele é o próprio vento, e ele fala, profetiza ao vento, para que ele venha dos 4 cantos e traga fôlego de vida. Olha, é o vento, meu irmão, que eu quero te lembrar que é o vento que lá nas águas do dilúvio fazem a água baixar e trazem ordem ao caos. É o vento que pairava sobre as águas no caos de Gênesis. É o vento que traz ordem ao caos de Isaías 34. É o vento que
vem de 4 cantos em Atos 2, um som como de um vento impetuoso que encheu. Mas por que não veio o vento e só um sol? Porque o vento que veio não foi o vento, foi o Espírito Santo, a representação do Espírito pelo vento que veio dos 4 cantos e agora impulsiona aqueles homens para os 4 cantos da terra: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E olha, aqui nós temos o vento. Ele diz: profetiza ao vento, profetiza ao sobrenatural, profetiza ao Espírito, para que ele traga fôlego de vida àquilo que está morto. Meu irmão, não adianta clamar, não adianta confiar, não adianta profetizar se você não clamar ao sobrenatural. Tem gente querendo dar ordem às coisas naturais de maneira natural, e aquilo que é natural não se resolve aquilo que é sobrenatural não se resolve de maneira natural, se resolve de maneira sobrenatural. Tem coisa na sua casa, na sua vida, que não vai ser solucionada pelos meios comuns. Se você repetir as mesmas coisas, você vai ter os mesmos problemas. Isso é matemática. A ordem dos fatores não altera o resultado, mas se você trouxer o sobrenatural, isso traz solução ao teu caos natural. Aleluia! Por isso Deus manda: clame ao sobrenatural, clame ao vento que venha e traga fôlego de vida. Aleluia! Meu irmão, se a sua situação já foi, se o médico disse que já foi, se o governo disse que já foi, se a economia, sua conta disse que já foi, se os teus conselheiros dizem que já foi, clame ao sobrenatural, clame ao Espírito e fala: Senhor, o Senhor pode trazer vida. Vento do Senhor, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, vem na nossa casa, vem na minha família, vem na minha conta, vem na minha empresa, vem no meu casamento, traz vida para a minha empresa, traz ordem ao meu caos, traz vida a isso que está sem vida. Tem muita gente que até tem músculo, tem pele, mas não tem vida. Tem músculo, tem corpo erguido, mas não tem vida. E agora Ezequiel estava diante daquele músculo, daquele exército que tinha músculo, que tinha cabelo, que tinha pele, mas que não tinha vida. E vida, meu irmão, só pode ser trazida pelo sobrenatural. Por isso, clame ao vento, clame ao Espírito Santo. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E olha o que acontece: o mar se abre. Como que o mar se abre? Quando um vento vem e abre. Porque o clamor agora era o pisar, era o andar. Meu irmão, porque você está orando, porque você está chorando, porque você está reclamando, porque você está pedindo para o conselho, pedindo empréstimo, pedindo amigo, pedindo dinheiro, olhando as fontes. Clame ao sobrenatural. Aleluia! Clame ao sobrenatural, clame ao Espírito Santo. Eu lembro de uma história de Jesus com Nicodemos. Lembra dessa história? Está lá em João 3. Nicodemos, ele não consegue entender a conversa com Jesus. Jesus fala para Nicodemos assim: vai ter que nascer de novo. E aí Nicodemos fala: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo um homem mais velho, sendo um homem adulto? E aí Jesus fala o quê? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, irmão, deixa eu contar bem baixinho para os amigos que estão ouvindo aqui. Tem muita gente que se acha nascido de novo, nascido do Espírito, e esse tempo tem revelado que na verdade é nascido da carne, porque ainda está lidando com a vida como se a vida fosse só pele, osso, mente e esse mundo, e não entendeu que a vida não é isso. A vida é espiritual. O mundo natural é uma resposta, é uma consequência do mundo sobrenatural. Pastor Davi deu a aula dessa manhã. Como que uma mãe pode engravidar sendo virgem? Quando o sobrenatural mexe no natural.
Como um enfermo pode ser curado, mesmo com diagnóstico de morte, quando o sobrenatural altera o natural. Quando que alguém pode sobreviver a uma queda de telhado enorme, quando o sobrenatural intervém no natural. Como que um casamento pode ser restabelecido, mesmo em meio à traição, mesmo em meio à desconfiança, mesmo em meio à violência, quando o sobrenatural mexe o natural. Como que uma empresa pode sobreviver sem clientes, quando o sobrenatural intervém no natural. Agora, meu irmão, eu e você não nascemos da carne apenas, nós nascemos agora do Espírito. E se nós nascemos do Espírito, nós não agimos na natureza com a natureza humana, nós agimos na natureza com o Espírito, porque a nossa nova natureza, a nossa nova criação, a nossa nova criatura, não é mais uma vida humana de carne e osso, mas é uma vida no Espírito. Aleluia! Eu sou apaixonado por aquele texto de Paulo, você já me viu citar inúmeras vezes, eu ainda não preguei, porque vai ter o dia certo para eu pregar esse texto, que é 2 Coríntios 3, verso 18, quando Paulo faz um comparativo entre Moisés que sobe ao monte para ver a glória, e a glória desvanecia, e como nós, que agora nos aproximamos, porque nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, quem me lembra? O Espírito. Agora tem muito crente pentecostal, igual a gente aqui, que está em casa com medo, e esqueceu que o versículo anterior diz assim: onde o Espírito está? Onde o Espírito está? Ali há o quê? A liberdade. Você não entendeu nada do que esse texto quer dizer, porque o apóstolo Paulo está explicando agora. Por que eu tenho liberdade agora? Porque esse Espírito que antes eu ia perdendo, agora eu vou tendo mais dentro de mim. E a liberdade que eu tenho é porque o Espírito está por completo dentro de mim. Então agora não sou eu quem vivo mais, mas é Jesus, é o Espírito que vive em mim. Pastor, por que eu, quando estou no caos, por que na minha vida, na sua vida, quando você está com um problema, com uma luta grande, você primeiro ora e depois você vai no médico? Você primeiro ora e depois você vai procurar conselhos? Por que você primeiro ora e depois faz outra coisa? Porque primeiro eu vou à fonte de todas as coisas, o Espírito. E depois o Espírito vai me dar liberdade para, em outras fontes, receber provisão, receber cuidado, receber amor, receber paz. Você entendeu, irmão? Então, sobrenatural. Clame ao sobrenatural. Olha, Ezequiel é levado pelo Senhor para esse lugar. Ezequiel então é tirado, e olha o que ele vê nesse momento. Verso 11: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, os tirarei para fora, os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Eu até podia atualizar essa aqui para a nova versão de 2020, coronavírus. Eu os tirarei das casas em que estão sepultados, vou tirá-los para fora, ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porém minha respiração neles. Tem gente preocupada com o coronavírus porque ele diminui a respiração. Ei, o fôlego da vida é do Senhor. Se você respira, é o Senhor que todos os dias pela manhã renova o Espírito. Se ele parar você de respirar porque ele é o fôlego, acabou. O coronavírus pode te tirar um pouquinho de fôlego, mas quem dá e tira todo o fôlego é Jesus. Meu Deus. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, os deixarei morar na sua própria terra, ficarão sabendo que eu sou o Senhor, prometi que faria isso e farei, eu, o Senhor, falei. Irmão, o Espírito já está em você,
O Espírito já está dentro de você. Amigo que está me ouvindo, meus amigos que estão aqui nessa noite, se você tem um Espírito dentro de você, não há nada, não há nenhum caos, não há ossos secos na sua volta, que não podem ser transformados pelo Espírito que vive em você. Por isso, clame ao Senhor. Primeiro, confie no Senhor. Segundo, profetize no Senhor. Terceiro, clame o sobrenatural no Senhor. Olha, irmão, eu não sei qual é a sua condição de casa, você que me ouve hoje. Você, meu amigo, está aí do outro lado da tela, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas mídias. Eu não sei qual é a sua condição. Você que está aqui, eu não sei qual é a sua condição. Faz tempo que eu não vejo 90% das pessoas. Ontem, graças a Deus, eu consegui, junto com o Ministério Pastoral e a ação que nós projetamos no Senhor, colocar fôlego de vida num povo de Israel que estava morto aí, sepultado em casa. E que ontem, por meio da palavra de Deus, se ergueram e saíram para fora. Talvez você está olhando para a sua vida, a sua condição, e a gente tentou fazer isso com aqueles que estavam à nossa volta, a vizinhança, profetizar. Talvez você está aí na sua casa ouvindo, e aqui presente ouvindo, e se ache diante desse lugar. Deus hoje está falando para você assim: por que você está falando para mim? Profetiza, clame o sobrenatural, confia. Tudo que Jesus tem para fazer, Ele já fez. Tudo. E agora Ele nos deu autoridade para profetizar aquilo que Ele fez, para chamar a existência nesse tempo em nossas vidas. Um exército já estava pronto. Um exército já estava pronto. Só precisava que esse exército se levantasse. Aquilo que você precisa já está feito. Só precisa que você profetize para que isso se levante. Só precisa para que você clame ao vento, ao Espírito Santo, para que traga vida. Só precisa que você confie naquele que é o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus. Para você que estava sem esperança, eu tenho uma palavra para você. O próprio Jesus é a esperança. E todo aquele que reconhece esse Jesus como seu Senhor e Salvador, agora recebe dentro dele a esperança, porque Ele vive em nós, Ele é a palavra de Deus em nós, Ele é o habitante das nossas vidas por meio do Espírito Santo, e o Espírito que é o fôlego de vida já está em nós. Portanto, todos nós já recebemos, até quem hoje não aceitou, quem não conhece Jesus, quem está ouvindo talvez pela primeira vez, todos já têm um fôlego de vida que é o pedaço do Espírito Santo em nós. É uma parte dele que te faz estar vivo, porque sem ele nós não estaríamos vivos. Sem ele isso aqui não existiria, porque ele é o fôlego de vida em nós. E se você clamar a ele, se você clamar ao Espírito, ele vai transformar esses ossos na maior oportunidade da sua vida, no melhor tempo da sua vida, no melhor momento da sua família, no melhor momento do seu casamento, no melhor momento da sua história. A esperança para você. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, e fazer uma oração comigo. Eu quero que você seja sincero com o Senhor. Talvez você não tenha tanta confiança como Ezequiel. E em alguns momentos eu até acho que Ezequiel tinha alguma dúvida nas suas respostas. Senhor, o Senhor sabe, às vezes eu penso, ele falou em dúvida ou ele falou confiante. E às vezes você está em dúvida sobre como falar, sobre como fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Deus Pai, está com os ouvidos atentos nessa hora, com os olhos atentos nessa hora, apenas esperando que você clame a Ele, clame ao Espírito para que Ele traga vida. Ele vai trazer vida para a sua situação.
Ele vai trazer esperança para você. Ele vai trazer recomeço para quem precisa. Só clame, profetiza. Só clama, profetiza, confia no Senhor. Vamos orar? Meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu grande amor por nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu a autoridade, como ouvimos, Senhor, e como lemos na palavra. O Senhor tem nos dado, Senhor, vida por meio da palavra. E, Senhor, nessa hora, Pai, como profeta do Senhor, eu quero profetizar, Senhor, vida aos meus irmãos, aonde eles estão agora, aonde a minha voz chega, aonde esse vídeo alcança, as pessoas que estiverem conectadas. Eu quero profetizar vida nessa hora. Eu clamo, Senhor, ao vento do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que está, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Onde ele estiver, próximo aos meus irmãos, que eles ouçam a voz do Senhor, que eles recebam o Espírito do Senhor. Eu profetizo, Senhor, aos filhos perdidos nessa hora, aos filhos que estão desviados, aos filhos que estão longe de casa. Eu profetizo, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo aos maridos que saíram de casa, aos maridos que brigaram com as suas esposas, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo às esposas que choraram nessa madrugada, as esposas que talvez sofreram violência, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo ao adicto, aqueles que são viciados, Senhor, que talvez não sabem como lidar com essa situação, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo aos enfermos, aonde eles estão, nos hospitais, nas casas, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo aos quebrados, aos falidos, que não veem esperança, que não sabem como vai ser o amanhã, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo, Senhor, àqueles que não sabem como será o seu emprego, que estão desempregados, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo àqueles que ouviram a nossa mensagem ontem, de ônibus ao longo desse bairro, dessa cidade, ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo vida, eu profetizo libertação, eu profetizo liberdade completa no Espírito, eu profetizo fôlego de vida. Abre, Senhor, as sepulturas, abre, Senhor, as cavernas, abre, Senhor, as casas, abre, Senhor, as vias, abre, Senhor, as vielas, abre, Senhor, os leitos de hospitais. Traz vida agora, traz vida agora, por meio do Espírito Santo de Deus. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra na casa, sopra no casamento, sopra na saúde, sopra nas finanças, sopra na empresa, sopra na vida cristã, sopra na liderança dessa igreja, sopra, Senhor, nos que estão desacreditados, nos que estão desconfiados, nos que estão amedrontados. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sopra, que lá na casa deles, aonde eles estão, nesse lugar, eles comecem a falar em novas línguas, eles comecem a profetizar, eles ouçam onde eles estão, no trânsito, nas esquinas, nas escolas, nas praças, nos prédios, aonde essa mensagem, onde a palavra do Senhor pode chegar por meio do Espírito Santo. Traz vida agora, traz vida agora, traz nova unção, traz renovação, traz batismos com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, traz nova vida, Espírito Santo, renovação, porção dobrada do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, meu irmão, que está aqui nessa hora, se aproximar de um irmão. Se aproxime um pouquinho desse irmão, né? Não fique de frente para ele, fique de lado. Isso, ore para frente, ore olhando para frente, não por nós, nem por nós que já acreditamos no Espírito, mas por aqueles que podem vir a ouvir. Ora e profetiza. Deus vai te dar palavra agora para profetizar na vida desse irmão. Você que está em casa me acompanhando,
Eu quero te pedir para que, junto com a sua família, se junte agora, dê as mãos a eles, dê as mãos aos seus filhos, dê as mãos ao seu marido, à sua esposa, e comece a profetizar agora em nome de Jesus. Abre a sua boca, profetiza a vida, profetiza a porta se abrindo, profetiza o Espírito sobre a vida desses irmãos. Viu? Coloca ali para mim o vídeo, coloca o vídeo para mim ali, cara. Você que está na sua casa, erga a sua mão aí onde você está, junto com a sua família. Eu profetizo vida aí na sua casa. Se você está próximo de um quarto de um filho que não conhece Jesus, eu quero pedir, peraí pessoal, se você está aí na sua casa, sem som, você que está aí na sua casa agora, perto de um filho, perto de um quarto de um filho, põe a mão no colchão dele nessa hora. Sai aí da sala, erga o som da sala. Você que está aí na sua casa, o seu marido saiu, ele é não crente. Você que está ouvindo pelo celular sem ele saber, coloque as mãos no colchão dele nessa hora. Você que está aí enfermo na sua casa, coloque as mãos na sua enfermidade nessa hora, por favor. Quero profetizar vida agora sobre você. Põe a mão na sua enfermidade. Você que está se sentindo depressivo, com dores aí na cabeça, se sentindo mal, se sentindo com síndrome de pânico, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração nessa hora. Quero profetizar vida nessa hora, em nome de Jesus. Quero profetizar vida sobre você. Câmera. Quero profetizar vida sobre você. Eu vou olhar nessa câmera aqui, bem pertinho de você, e pôr a mão aí sobre você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão em casa agora. Eles estão colocando as mãos, Senhor, sobre uma peça de roupa, sobre a cama, sobre o lençol, sobre o travesseiro, que representa a vida de um filho, a vida de um marido, a vida de uma esposa. Eles estão colocando as mãos sobre o coração, porque talvez estejam doentes, depressivos, talvez tenham síndrome de pânico, e nessa hora eu quero ordenar que toda síndrome de pânico, toda depressão, que saia agora em nome de Jesus. Toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Vento do Espírito Santo, vai nessa casa agora, na autoridade do nome de Jesus. Traz vida ao coração, traz vida à família, traz vida. Toda depressão saia. Onde o Espírito está, ali a liberdade. Onde o Espírito está, não há lugar para mais nada. Encha essa vida agora, Senhor. Encha da cabeça aos pés. Onde o Espírito está, não há lugar para dor, não há lugar para depressão, não há lugar para morte, não há lugar para espírito de pânico. E eu agora ordeno em nome de Jesus, espírito de pânico, dor, enfermidade, medo, desconfiança, vá em nome de Jesus. Espírito do Senhor, encha a casa, assim como o Senhor encheu o tabernáculo, como ouvimos no domingo, assim como o Espírito encheu uma pessoa em Jesus Cristo, assim como o Senhor enche a nossa vida dentro de nós, encha a casa agora. Eu oro por esse filho que está perdido, eu profetizo, volta para casa, ouça a voz do Senhor. Eu oro por essa esposa, por esse marido que está perdido, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Jesus Cristo. Jesus te ama, onde você está agora, no bar, na esquina, ouça a voz do Senhor. Eu profetizo a esses homens que são viciados, adictos, vida do Senhor, vida completa do Senhor. Todo pensamento, todo desejo que não vem do Senhor, sai agora em nome
de Jesus. Eu profetizo salvação na sua casa. Eu profetizo libertação na sua casa. Eu oro agora por os empresários. E eu profetizo um novo tempo do Senhor sobre os autônomos, sobre os empresários. Vento do Senhor. O Senhor está em todos os lugares. Espírito Santo de Deus conhece todos os clientes, conhece todas as pessoas, conhece todo mundo que precisa do serviço dos meus irmãos. Não é, Senhor, uma propaganda na internet que vai trazer esses clientes. Não é, Senhor, uma ligação para a rádio que vai trazer esses clientes. Não é, Senhor, uma melhor na economia que vai trazer esses clientes. O Espírito do Senhor tem poder para trazer agora, na autoridade do nome de Jesus, que eles achem os meus irmãos, que eles achem as empresas dos meus irmãos, que eles achem o serviço dos meus irmãos. Traz, Senhor, vida a eles agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a finança, Senhor, as finanças desses meus irmãos. Eu profetizo vida sobre as finanças. Senhor, a crise não vai derrubar a empresa dos meus irmãos. A crise não vai destruir os meus irmãos. A crise não vai gerar dívida na vida dos meus irmãos. Eu trago vida do Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.